Eu vou estar no terminal 1 e ela no terminal 2, ou o contrário, e eu vou ter que ir para lá. Pode ser? Gente, boa noite a todos. Vocês desculpem aí a falha nossa técnica, que teve que arrumar ali um probleminha, por isso a gente está começando 10 minutos atrasados. E a gente está, gente, no módulo 10. Nós temos 12 módulos, então a gente já está terminando. Isso é muito bom, né? Então a gente pede para vocês não perderem o pique. Lembra aquele verbete legadologia que eu li logo no primeiro dia, da conversa da monja com o professor Valdo? Leiam aquele verbete novamente. Lembrem daquele verbete novamente, para vocês não perderem o pique. Bom, o módulo 10, nós vamos fazer 4 aulas. A primeira, que é perfilologia, toda a divisão perfilológica. Feminologia e hominologia. São sessões simples, mas elas exigem atenção, porque elas têm um confort muito específico. Então, a gente pede encarecidamente para que vocês assistam a aula, leiam, se for o caso, o manual de verbetografia, e além disso, peguem verbetes já publicados e deem uma olhada para ver a finalização, como é que fica o resultado. Aí tem uma aula de apresentação da argumentologia. Essa aula mostra a divisão argumentologia como um todo. Então, o que nesse módulo 10 a gente está fazendo? A gente está começando e terminando, ou seja, esgotando a divisão perfilologia, que são os personagens do nosso verbete, do nosso tema. E a gente está começando apresentando a argumentologia, se bem que a gente já fez lá nos primeiros módulos a exemplologia, que já é dessa divisão, já está pronta, né? Então falta a culturologia, que é para vocês mandarem na próxima aula, e tem uma outra aula que é terapeuticologia. Essa aula terapeuticologia, ela é mais apropriada para quem tem verbete nosográfico, tá certo? Mas eu acho que todos devem assistir essa aula para poder entenderem bem os conceitos dessa aula, para que numa outra oportunidade, num outro verbete, se é que vocês estão fazendo um verbete homeostático, que é para vocês aproveitarem isso para outro verbete. Tudo bem? Então, o que a gente vai querer que vocês nos enviem até quarta-feira, 18 horas? Toda a perfilologia, ou seja, as 4 sessões. Essas 4 sessões, elencologia, masculinologia, feminologia e hominologia, elas são fixas. A gente tem que fazer. Aí depois, a gente quer que vocês mandem a culturologia, que também é uma sessão fixa, e a terapeuticologia somente para aquelas pessoas que tiverem o verbete nosográfico. Para começar a entender a argumentologia, eu vou sugerir que vocês assistam lá do primeiro módulo a aula sobre enumerologia, tá? Então, vocês já devem ter assistido, mas foi só no início, só para ter uma ideia do confort geral da enciclopédia. Agora, vocês vão precisar de assistir, porque para vocês entenderem bem como é que fazem uma enumeração vertical. Quem não fizer a terapeuticologia agora, vai precisar dessa aula para o próximo módulo, tá? Então, por favor, já comecem a se prepararem, né, para a divisão argumentologia. Bom, agora a gente vai fazer o trabalho de energia. A gente está aqui com a professora Cristina Bassanese, a Eliana Monfroy, que vão desenvolver a aula de hoje com vocês. Aí nós temos os nossos amparadores intrafísicos permanentes aqui, que é a Lucimerte e o Marconde Marche, tá certo? E agora a gente vai, então, fazer o trabalho de energia e logo em seguida a gente vai dar início à nossa discussão dos trabalhos que vocês nos enviaram. Tudo bem? Bom, então boa noite a todos. Nós vamos, então, pedir que vocês... Vamos parar, né, um minutinho com
os verbetes, enfim, e vamos prestar muita atenção agora no nosso processo energético pessoal. Entre em contato, se facilitar fechando os olhos, né, fica a critério de cada um, entre em contato com o campo de energia de vocês, procurem perceber esse campo, o padrão desse campo, e nós vamos fazer uma otimização, uma qualificação do padrão energético pessoal, para que a gente possa tirar melhor proveito desse trabalho que a gente está iniciando. Então concentrem, procurem perceber a energia na área da cabeça de vocês. Procurem pulsar essa energia na área da cabeça, agregando também a pulsação dos chakras que nós temos na cabeça. O coronochakra no alto da cabeça, o frontochakra e o laringochakra. Pulsem esses 3 chakras, fazendo uma ampliação, uma movimentação e uma intensificação das energias na cabeça. Em seguida, ampliem essa pulsação, mantenham a cabeça, mas ampliem essa pulsação para o cardiochakra, o umbilical chakra e o esplênico chakra. Também coloquem os palmochakras nas palmas das mãos. Então, pulsem, vibrem esses chakras, ampliando a energia de todo o tronco, incluindo os braços e as mãos. E vamos incluir finalmente os plantochakras, pulsando então todo o corpo, pernas, pés e mantendo o tronco e a cabeça. Transforme essa pulsação de todo o holossoma em exteriorização intensa para o ambiente que vocês estão e exteriorizem intensamente em todas as direções a partir dessa pulsação do holossoma todo. Cessando essa exteriorização, procurem fazer uma movimentação agora do campo de energia de vocês mais intensamente, seguindo o fluxo cabeça, pés, pés, cabeça, e vamos instalar o estado vibracional.
Finalmente, vamos fazer uma sintonia com a equipe extrafísica, né, de amparadores técnicos na verbetografia, interessados, né, na TARES, na assistência, que o verbete de cada um de vocês vai fazer, a vocês próprios e a todo o grupo, né, evolutivo de vocês. Façam essa conexão e vamos absorver energias e buscar ter a inspiração, né, a conexão para todo o trabalho. Vamos retomando aí os movimentos, né, mas mantendo essa conexão com a extrafísica, e vamos iniciar os trabalhos então. Bom, vamos começar com a Vera, né, desdramatização da escrita. Vera, vamos começar com a mitologia. Eu sugiro no segundo item que você faça uma sugestão de redação mesmo. O que é mais usual até na enciclopédia, a superação do mito do dom da escrita, né? Sem autoesforços nas várias retrovidas. Então, essa é uma sugestão que eu estou dando para você avalia aí. Eu acho, professora Rosa, que no primeiro item faltou o itálico, a desmitificação da dificuldade do ato de escrever, né? Eu até... Mas é desmitificação, né? Então acho que não precisa não. Sabe que eu fiquei em dúvida, e aí eu acabei não colocando. Eu fui pesquisar na enciclopédia e tem verbetes que tem e que não tem. Não tem, mas assim, no sentido de sublinhamento, seria um mito de alguma coisa. Então, aí que a gente tem certeza que é sublinhamento. Aí eu acho então que... eu me omiti e acertei. Então é isso. Vera... Tá, depois na holotecologia tudo bem, na interdisciplinologia, isso já eu encontrei em vários verbetes e é comum nos primeiros verbetes. A especialidade do verbete é o primeiro item dessa seção, a não ser que o próprio título do verbete seja uma logia. Aí ele vai ser a primeira, né, dessa seção, e a especialidade vai em segundo lugar, mas não é o seu caso aqui. Então a comunicologia, que é a sua especialidade, ela vai aparecer em primeiro lugar. E aí eu faço mais uma sugestão para você. Eu senti falta de uma logia que tem muito a ver, que é a conscienciografologia, mas fica como sugestão para você. Vera, ok? Na numerologia, eu só sugiro para você, que ficar dentro do que a gente já, né, trabalha na enciclopédia com esse conceito, que na verdade é 1% de inspiração e 99% de transpiração, e não 10% e 90%. Tá? É muito mais transpiração mesmo. Então, eu faço essa correção para você, ok? E aí, só lembrando a todos que aqui, né, foi organizado assim por uma questão didática, mas a numerologia, na sequência, ela vai lá em cima, né? Ela não vem depois da interdisciplinologia, que é a última sessão da divisão detalhismo. Okay? Isso é importantíssimo. Na hora de colocar lá de volta no detalhismo, tem que obedecer a ordem sequência, né, da chapa verbetográfica. Veja lá na chapa verbetográfica, coloque a numerologia no seu devido lugar. Tilamento interessencial, a Ila. Ila também na mitologia, eu sugiro algum corte aí que pode talvez deixar um pouco mais limpa a ideia. A eliminação do mito da autoperfeição do assistente. Aí ela está online, que bom. Eu tiraria, porque nós temos esse mito já na enciclopédia, confortável e exigida, já muda, né? O mito que já é bastante utilizado e está muito de acordo com o seu verbete. Tudo bem na mitologia, vamos adiante na holotecologia também, está tudo bem. Você fez a italização das teclas, ponto e vírgula sem itálico. Aqui você já italicizou a desmitificação. Mas aí a gente vai dar uma olhada. Deixa eu só fazer uma coisa. Pois não.
na holoteca, né? Está na holotecologia? Isso. Bom, lá onde está a mental-somaticoteca, isso aí eu vi em vários verbetes, depois eu vou comentar, é mental-somatoteca. Tem que tirar todos os filhos, lembra? Uhum. Certo. É bom avisar que isso está mudando, né? Porque tinha as duas maneiras. Isso, tem as duas maneiras. Então vamos arrumar, que a professora Rosa já padronizou. Então vai aparecer em outros também. Me ajuda a encontrar. Sempre que é soma, psicossoma, mental soma, iolossoma e logia, né? Mas sabe, José Cristina, não resolver aqui. Mas eu ouvi uma especialista da holoteca dizendo que matar a teca, elas acham que é um cacófato. Então, vai ter qualquer hora um debate aí de que seria mental. Eu tinha pedido para entrar em contato com as pessoas lá da holoteca, porque elas continuam usando. Só que aí a gente resolveu. Mas enfim, nós estamos usando assim. A enciclopédia não devia ser toda revisada e a gente vai chegar nessa. Só que isso foi a nossa última padronização. Eu sei, mas precisava de conversar com o pessoal da holoteca. Elas dizem que o mato-teca, elas não acham que é um cacófato. Mas não tem problema. Na enciclopédia nós estamos fazendo assim. Isso é só uma questão de convenção. De convencionar e aí vai padronizar a enciclopédia. Mas vamos fazer então conforme está no glossário estilístico que a gente está utilizando hoje. Ok? Então, na interdisciplinologia, a mental-somatologia, que é a sua especialidade, então ela deve aparecer em primeiro lugar, tá? E aí, como ela já foi colocada ali, eu tirei da metade. E como você tinha muitas logias, né, eu até nem sugeri tirar nenhuma, mas ali, no caso, você errou, você colocou energossomaticoteca, talvez fosse a ideia de ser energossomaticologia, mas eu acho que nem precisa, mesmo se fosse logia, você pode, né, deixar... a quantidade, né? Isso, e tem de novo ali, né, Cristina, mental somatoteca, então. Isso. Na numerologia, olha, são máximo 7 itens, você tem 11, então eu realcei em amarelo os itens que eu sugiro que você pense para excluir, né? E os demais tá tranquilo. Você italicizou certinho a palavra, né, que se repete em todos, o mais, né, foi a opção de você. Mas aí você veja aí, só vai ter que ser essas 4, se você decidir por elas, para que fique 7, ou outros que você avaliar e ele vai decidir, ok? Mas você vai ter que ficar em 7, 11 é um número bom, mas a gente aqui precisa ficar em 7. Síndrome da Mãe Superprotetora, da Maria Helena Cavalli. Maria Helena, então, o seu título, por ser um sublinhamento, ele perde o itálico, tá? Então, eu tirei o itálico do seu título e na especialidade, a primeira letra, ela é em maiúscula, né? Parece que é tudo caixa alta, mas é uma diferenciação mesmo com esse padrão de letra aqui, ok? Então, você procure colocar isso, né, na sua chapa e já né, corrigir isso. Pulou né? aqui, peraí. Opa. Aqui, vai. Isso. Então, na numerologia, professora Rosa, nós já vamos ali na numerologia. Ali está tá tranquilo, acho que só tem ali um acento a mais, né? Na mitologia está online, muito bom. Na mitologia, eu sugiro alguma adaptação, a submissão pessoal aos mitos maternos, né? Porque a submissão pessoal aos mitos, que mitos? Né? Enfim, pode ser qualquer mito. E como há muitos mitos maternos e seu tema é esse, eu lhe dou essa sugestão. Depois lá embaixo, mais na terceira linha, eu sugiro maternidade perfeita, né? A explicação do mito da maternidade perfeita, né? Porque a maternidade em si só não é um mito. Né? Então, ali, esse seu item exige alguma coisa que torne ele um mito, né? A maternidade é uma coisa bem importante. Maternidade fisiológica, é psicológica, é holossomática e a maternagem é importante, né? A gente é responsável. É um artifício até existencial, como que eu vou dizer, de ressomático, né? Que às vezes a pessoa vem para ser mãe, para ter a maternidade, para amansar. Exato. Amansar a fera. Exato, e às vezes tem um processo reeducativo, trabalhar a afetividade, que às vezes vai em várias ressomas, às vezes até como homem, né? Isso não ficou muito bem trabalhado. Então,
ela não é um mito em si, mas a perfeita é o mito, que não existe maternidade perfeita, não existe mãe e filho perfeito, não existe. Esse sim é um mito. Mas que a gente às vezes acha que os filhos da gente são perfeitos, eles não são. E que a gente também acertou tudo. É lente escura, né? E assim, outra coisa, você colocou só o mito, a palavra mito em itálico, né? Maria Helena, então todo item que se refere a mito fica em itálico, tá? Não apenas a palavra mito, você confunde um pouco porque tem fobia, filia, afeto, etc, que só italiciza um pedacinho. Aqui não, aqui é o mito inteiro, ok? Na interdisciplinar ortecologia, tudo bem, tem aí uma mental somaticoteca, não tem, então nós ia arrumar. Aí novamente assim, ó, você colocou na interdisciplinologia, a parapatologia, colocou corretamente a especialidade do verbete em primeiro lugar, mas você coloca a nosologia em seguida, e está muito próximo, né? Eu acho que você poderia tentar colocar outras coisas. Eu faço algumas sugestões para você, e essa sessão ela tem que ter 10 itens no mínimo, né? É uma exigência do conforto da sessão, são 10 logias no mínimo. Então, eu faço algumas sugestões e você, né, chega nesse número com logias, claro, que tem a ver com o seu tema. Você repetiu o auto-exercétiologia, né? Então, a gente sugere isso para você. Vamos em frente. O efeito estatístico do perdão, da Alessandra. Faltou a definição, eu fiquei um pouquinho perdida, mas eu acho que deu certo. Né? Acho que deu certo. 20 horas está online. Então, é por isso que a gente pede para não esquecer a definição. E eu passei para cá e esqueci de... Não tem problema, eu tentei mais ou menos... Bom, a gente tem umas sessões do módulo 8 ainda, né? Sinergismologia. Eu faço algumas sugestões para você, né? De sinergismos que já tem na enciclopédia, né? E que assim, e eu vou depois comentar isso nas outras sessões, você fica muito só no TARES, perdão, você tem que ampliar essa ideia. Você não pode fazer um detalhismo inteiro, um verbete inteiro, só correlacionando TARES, perdão. Isso a gente já entendeu, Alessandra. A gente quer agora que você amplie essa ideia, né? O efeito tarístico do perdão. Então, eu já ressalto para você ali na sinergismologia. Aí na codigologia também são questões, né, que uma sugestão para ficar um pouquinho mais, né, mais claro o item. Eu pulei a principiologia, que também faço, né, a sugestão de um princípio que já tem na enciclopédia, né, o princípio da primazia da TARES. Aí eu sugiro passível de promover o perdão interassistencial. Né? Na codigologia eu também faço uma pequena sugestão de redação. E aí, então, na teriologia, você já, né, você vem de novo, assim, itens muito parecidos, fazendo apenas a conexão do perdão com a TARES. Você precisa ampliar o tema, Alessandra. E é um tema muito importante, rico. Você tem muitos caminhos para buscar e seguir para ampliar o tema, tá? Então, você cuide disso quando você for ampliar aí os itens do detalhismo. E eu não vi o resto do verbete, mas também no restante do verbete você tem que, né, ampliar aí o seu tema, né? Para a gente entender realmente, né, qual é o efeito taístico do perdão, que essa é a sua tese central do livro, do verbete. Aí, novamente, voluntário teático da TARES em prol do perdão. Então, né, você vê que vai ficando tudo muito igual. Acho que ela tem que pegar estudar a TARES, estudar o perdão e ver correlações com o TARES e com o perdão, para vir mais para descobrir a etiologia das coisas, né? Para poder ampliar. Porque senão realmente muito, e expandir esse efeito tarístico do perdão, que é a tese dela, né? Isso desse. E o que é, né? O efeito tarístico do perdão, né? Eu fiquei sem a definição, então eu não sei, mas a gente mais ou menos vai pensando. Mas isso é uma boa coisa, é uma boa devolutiva, quer dizer, sem a definição, lendo só esses sublinhamento não dá para a gente perceber, porque fica fica em torno do mesmo ponto. Exato, não ampliou, né? Não amplia. Eu sugiro que aí tem umas pequenas correções. A laboratoriologia, a professora Rosa, e colegiologia
são só correções, né, que nós temos agora uma nova nomenclatura dos laboratórios, né, que inclui a auto e a logia. No efeito, claro, excelente, ali está o nome do verbete, né, efeitologia, que é o local que tinha que estar mesmo, efeito tarístico do perdão. Mas você pode ampliar essa sessão, né? Ela pede, né, que você amplie ela com outras ideias, com outras abordagens, né, desse efeito aqui que você está propondo. Nas neossinapses também, você volta, né, ali, na neossinapsologia, mas aqui você também pode ampliar essa seção bem mais. Na politicologia, você italicizou os cracias, mas né, só havia 4. A gente vai italicizar a cracia quando for mínimo de 7. Isso é uma regra que daqui um pouco, né, você compreende e aí já não erra mais nas sessões onde ela acontece. Tudo bem, vamos lá para a fobiologia. A fobiologia também estava, né, a fobia estava itálico, mas aí no caso também não são 7, são apenas 2, então aí também, ou você completa 7 ou você, né, já propus aí que você, né, não italicize, já arrumei para você. E aí, na maniologia, eu faço uma pergunta para você, a mania de pedir perdão, mas qual é o sentido? Não é positivo pedir perdão? O que você quer dizer com essa mania? Porque mania aqui a gente trabalha com as questões não homeostáticas, né? Mania é mania. Eu estou, né? pensando aqui agora, a gente não deve pedir perdão, porque não deve dar margem para outro precisar perdoar a gente, né? Eu estou pensando agora, exato, tá? A gente tem exato. que perdoar todo mundo, mas pedir perdão é esquisito, né? Tem gente que tu ai, perdão. Não, e sabe o que? Uma eu pensei uma coisa agora, que eu pensei, eu fiz só perguntas para ela, né? Não estou filmando nada. Mas assim, eu pensei que tem pessoas, a professora Rosa aqui, tem consciências que elas não se preocupam em reciclar, em melhorar, em não fazer aquilo, não fazer algo que tenha que pedir perdão. Elas só pedem perdão de uma forma quase banalizada e continuam pisando na bola. Então talvez seja aqui que ela tenha, né, trazido alguma ideia, né, Alessandra? Mas aí você que é dona aí do perdão, você que ela está pensando. Módulo 9, então, na numerologia. Alessandra tá lá. Alessandra, que bom, né? Numerologia está tudo bem, você italicizou direitinho. Você usou o título do verbete. Não é muito usual nessa sessão, mas eu me contive e não mexi em tudo assim. Mas eu sugiro você dar uma olhada em várias numerologias de verbetes publicados, assim, e ver se vem alguma outra ideia, ou se você conseguiria talvez não repetir o título do verbete, né, aqui nessa, né, ou fazer uma outra sequência bem diferenciada, pode ter até 3 sequências de 7, né, itens. Então, dá uma olhada, assim, não fique tão satisfeita com essa sessão. Eu não escrevi nada aqui, não mexi, porque ela está dentro do conforto, ela está correta, né? Mas talvez você possa ainda fazer numerologia que amplie mais o tema. Geralmente nessa sessão a gente traz alguma novidade para o verbete, né? Alguma coisa que a gente não tenha tratado ainda, um aprofundamento, uma sequência, enfim, né? A gente dá um molho para o verbete nessa sessão. Eu acho que ela é bem boa para isso. Eu acho que um toque diferente. A essa altura eu acho que ainda não pegou o veio do verbete ainda, sabia? Porque o que é esse verbete? É você, ao perdoar o outro, você vai acontecer naquele contexto um efeito tarístico. Então, acho que falta pegar, por exemplo, o exemplarismo. O que é que mexe com o outro quando você perdoa? Porque tem que mexer, tem que fazer uma... É isso que é a Tares. Por que Por que você esclarece? Por que o perdão esclarece a pessoa? Eu acho que tem que mexer por aí. Tem que começar a entender por dentro esse assunto. Porque eu acho que está faltando isso. Porque quando ela perdoa, a pessoa assim perdoa, ela libera, né? Daquele fato, aquele vínculo que ela tinha, que não estava bem resolvido. Quando ela perdoa sinceramente, ela libera a consciência. Mas por que isso é Tares? É Tares para ela? É auto-Tares ou é Tares para o outro? Pelo que eu estou entendendo aqui, o efeito tarístico do perdão, ela não está dizendo se é auto-Tares ou é hétero-Tares. Então, na hora que você perdoa o outro,
a sua postura, é isso que você está falando. Ao mesmo tempo que você libera para você está mostrando a magnanimidade sua perante o outro, né? É um exemplarismo. Então, isso ela tem que trabalhar um pouco mais. Por que me chamou a atenção para isso? Porque esses itens todos da numerologia é meio assim, é meio, como que eu vou dizer, não é tautológico, mas é uma coisa mais imposta. Porque assim, o efeito tarístico do perdão, ao sair do egocentrismo pelo arrependimento. Mas aí a própria pessoa, ela mistura, hein? Porque aqui, quando fala efeito tarístico do perdão ao sair do egocentrismo, é a pessoa que está perdoando, veja. Né? O seguinte é a mesma coisa, ao respeitar e compreender, quer dizer, é a pessoa que está fazendo atares. Então deve ser autotarístico. Mas eu acho que não é isso que ela quer dizer com o verbete, por isso que tem que prestar atenção. Eu acho que está faltando a lição. Claro, né? Se ela está falando dela própria, que é a que vai fazer atares, ou se é de quem está recebendo atares. Eu acho que está faltando, ainda está faltando encontrar o veio desse verbete. E essa coerência tem que ser mantida, porque tem que ver o que foi dito na definição. Isso. Né? E tem que o verbete todo tem que ficar coerente com a definição. Será que cabe abordar aí também em patologia, em algum lugar, o perdão antecipado? Também, ela deve ter colocado. Ela deve ter, né, algum ponto. Ela deve ter colocado na fatologia perdão, porque eu não me lembro aqui. E a gente o perdão antecipado, o próprio conceito já é tarístico. Quanto mais a aplicação, né? Bom, seguindo então, mitologia, holoteologia, interdignologia, não há nada assim, não sei, olha uma aspas no mito, mas assim, a Alessandra observa que vários parágrafos seus não estavam justificados, estavam alinhados à esquerda, então observa que a chapa ela é toda justificada, né? Então tome esse cuidado, porque senão fica, né, fica a questão do conforto, tá? Mas eu já coloquei, já justifiquei para você. Autoquestionamento lúcido do Marcelo, né, Villati. Vamos lá. Bom, aqui, Marcelo, se a gente consegue colocar toda a sessão na tela, será que dá, Rosa, para você? O que é toda aqui, isso, né? Para aparecer. Isso, já está ajudando bastante. Está online, muito bom. Então, você tem muito mais que 7 itens aqui, que é a quantidade máxima de itens nessa sessão. Você pode ter mais de uma sequência, mas cada sequência terá que ter 7 itens. Então, eu fiz aqui um realce para você em amarelo, né, de itens que eu acho que você poderia estar retirando para fazer uma primeira sequência de 7 e talvez usar essas ideias para alguma outra sequência ou até em alguma outra sessão do verbete, ok? Outra coisa, os artigos todos seus estão em itálico, eu corrigi, né, os primeiros, agora você corrige os demais. Então, né, tomar cuidado com esse conforto, que é importante, né? O título que está em primeiro lugar, que não pode, né? Isso, exato, também, né? Também aqui temos, como no exemplo anterior com a Alessandra, o título do verbete, né? Na numerologia e até em primeiro lugar, como disse a Rosa. Mas o da Alessandra ainda tinha um complemento. O dele está só o título, e aí não pode. Por isso que eu já sugeri que esse caia fora mesmo, né? Esse está realçado. Mas você, assim, reveja isso também, estuda um pouco mais, olha um pouco mais com interesse, com curiosidade, as numerologias já publicadas que você poderá ter ideias, né? Então, aí eu sugiro para você uma outra, né, sequência, além daquela que você talvez aproveite os itens que estão aí, mas uma outra sequência utilizando que eu estou sugerindo que caia fora, né? Você pode fazer uma sequência como está embaixo ali como sugestão. A autoevolução, a autolucidez, o autodomínio energético, a autoconscientização multidimensional, as autocognições, a autorreciclagem, a autoorganização. São ideias que você tentou trazer lá em cima. Então veja se tem sentido. E, claro, como repete, né, a parte que repete, o prefixo, sufixo ou a expressão, a palavra, vai em itálico nesse caso. Mas avalie aí, acho que você pode ainda melhorar bastante essa sessão. Na mitologia, só o mito da autossuficiência, né, com 2 S, uma coisa simples aí, só uma pequena correção. Na interdisciplinologia, a gente cuida com as contrações, né, é autoevoluciologia, né, autoevolução, não autoevoluciologia.
É um padrão aí de contração que a enciclopédia utiliza. E olha, estava assim no caso da... ele botou tá tudo itálico, na verdade, né? Ali é tudo... Ele colocou a logia isso. itálico. Então eu estou te pedindo que é tudo sem itálico. Eu corrigi a primeira, e aí você, Marcelo, corrige as demais, que você não vai mais esquecer. Você vê, a gente acha que o que vale para uma sessão vale para as outras. O verbete não é assim tão previsível. O Sovaldo é extremamente imprevisível. É uma pegadinha. Esse detalhismo, gente, é cheio de pegadinha. E é exatamente para a gente começar a prestar atenção. Então, assim, tem sessões que o sublinhamento tem que ser todo em itálico, né? Por exemplo, o mito é um mito de alguma coisa, é a expressão toda que tem que estar em itálico. Já as cracias é só o sufixo cracia quando tiver 7 itens. ou mais. Já a interdisciplinologia não tem jeito, não vai ser nunca italicizado nada. Então, por que tanta variação? Eu acho, né, que é para a gente desenvolver a atenção, assim, o detalhismo, essa exaustividade, de que cada sessão, ela, né, mesmo que pareça que é tudo igual no detalhismo, cada sessão tem a sua história pessoal. Uma hora o ponto e vírgula acompanha o itálico, outra hora não acompanha. E aí eu já vi o professor Waldo falando, se a gente não consegue perceber essas coisas num texto, como é que a gente acha que vai perceber as ocorrências no extrafísico? Porque lá é mais sutil, assim, né? É muito maior, então a gente tem que começar a prestar atenção nessas coisas aqui. Então, bom trabalho aí, você vai corrigir as suas logias todas. Muito bom. Senso de Proex, então, da Doroteia. Ali então, eu arrumei no seu título, né, o D minúsculo e a primeira letra da sua especialidade em maiúsculo. Bom, aqui também 7 itens nessa seção, tá, Doroteia? Então você tem menos itens. E aí eu realcei para você em amarelo alguns itens que eu assim não consegui, numa leitura, relacionar imediatamente com o seu tema, que é o senso de Proex, né? Eu procurei e eu vi que tem essas expressões em outros verbetes. Inclusive a concussão cerebral ética, que é o segundo item da semineralogia, ela está no verbete autocorrupção, professor Waldo. E eu não entendi o que ela está fazendo aqui com o senso de Proex. Mas os fatos dos parafases, enfim, você dá uma olhada de novo, estuda mais o confort, a cadência, a conteudística dessa sessão. Talvez você consiga, né? Porque esse tema é riquíssimo, né? E você teria muita coisa para trazer. A aula, ela apresenta 12 tipos diferentes de maneiras de construir numerologia. Eu acho que vale a pena, é muito interessante. A numerologia é uma síntese do verbete, é mais uma síntese do verbete. E precisa de ter, é como se fosse uma poesia, precisa ter uma rima. Todos os 7 itens tem que ter uma sequência, tem que contar uma história. Isso, se construísse uma ideia. E tem que ter uma sonoridade, tem que ter uma estética. É uma poesia. Eu acho que a poesia mental somática da verbetografia está na numerologia. A numerologia é a cereja, assim, aquela coisa, né? Tem que ser redonda e com conteúdo, mas também, né, com uma estética, como disse a Rosa. Então você olha mais um pouco. Eu nem usei fazer nenhuma sugestão para você, porque acho que você vai chegar lá sim, né? Esse seu tema é muito rico, tem muita coisa. Na mitologia, os seus mitos não estavam, né, em itálico, então a exigência do mito, como a gente já falou, ser em itálico. E ponto e vírgula entre os itens, você usou vírgula, tá? Então ponto e vírgula sempre separando os itens. E a otecologia e interdisciplinologia, só vamos arrumar ali a mental somatoteca, que tem psicossomatoteca. Isso. E isso também ali tem 2. Isso aqui é porque agora que está... Isso. E a interdisciplinologia está tudo ok, você tem 10 itens. E vamos em frente lá, assim, né, com o senso de Proex. Doroteia tem muito trabalho aí. Projetor, né, o educador Eduardo, ele trabalhou bastante, né? Então tem 2 módulos aqui para revisar. Eduardo, vamos lá. Sinergismo, né?
Sinergismo, você, em primeiro lugar, você está com muitos itens, né? Você está com mais de 10 itens, bem mais, e eu sugiro então que você deixe no máximo 10 itens nessa sessão, mas a gente vai voltar a isso e você entender um pouco por quê. Eu fiz um realce em amarelo nos itens que eu sugiro para a exclusão. Você avalia, você vê, mas o ideal é que você deixe apenas 10 itens nessa sessão, ok? Como em todas as sessões. Senão fica muito cansativo, sabe, Eduardo? A gente em seguida vou fazer uma pegadinha aqui com ele, porque ele fala disso, né? Porque ele é um projetor comunicador e ele mesmo fala disso, então, da verborreia e tal, né? Então a gente cuidado com excessos de comunicação também, tá? Porque às vezes aí faz exatamente o efeito contrário. Corta a comunicação, fale, menos, né? Exatamente, né? Que aí não realça o mais importante. Assim, ó, é bom você fazer isso, porque você coloca como se fosse um brainstorming, assim. Depois você tem que pensar, e eu chamo de bordar, sabe, o texto. Você vai trabalhar esse texto, então você vai deixar aquilo que realça, que dá ênfase ao que você quer discutir, que o leitor entenda. Né? O que é realmente e aí importante. vai tirando aqui as ideias repetitivas, acessórios desnecessários. Vai deixando a essência. Então acho que o caminho está aí. Ok. E também, Eduardo, observa que nas expressões compostas você tem que usar o traço e não o hífen, tá? Então, veja, quando são expressões simples, apenas, né, 2 palavras, enfim, você vai usar o hífen. Mas quando são expressões compostas formando o item do sinergismo e outros itens também do detalhismo, você vai precisar usar o traço. Principiologia. Os artigos todos seus estão com itálico, você vai corrigir, tá? Eu não corrigi nada para você, só corrigir ali a sua sigla, princípio das crianças, PD, que estava em itálico também. Aqui você tem também um número grande de princípios, veja, mas ainda ficou dentro dos 10. Código pessoal de cosmoética também, aí questão dos itálicos, né? Você não percebeu que os artigos que introduzem todos os itens da seção detalhismo, da divisão detalhismo, são sem itálico. Esses aqui. Né? E aí, então, você corrija, por favor, os artigos. Eu não fiz para que você se dê conta disso e corrija. Mesma coisa na teoriologia, né? Não é nem conteúdo, tá bom? Novamente os artigos, aí eu já disse, mas e os artigos, Eduardo? Você tá... Ele não botou nenhum artigo sem itálico. Não, foi tudo direto com itálico. Ele não se deu conta desse detalhe, né? Que é importante. Na voluntariologia, você faz ali uma colocação. Você fala, né? Você propôs um item, mas você até colocou em vermelho pedindo uma sugestão. Você colocou voluntariado aplicado ao programa do comunicador Luiz Ribeiro, painel conscienciológico semanal na Rádio Tupi. Aí você, né, pergunta se era pertinente do verbete, tem um rico laboratório, voluntariado junto aos docentes desse programa. Excelente. Só que fica muito específico citar este programa. Você está falando de todo o projetor comunicador. E eu participei do IPC há muitos anos e tem muita entrevista de rádio pelo Brasil afora com pessoas do IPC, os centros educacionais, e permanentes. A gente lá no Rio Grande do Sul tínhamos entrevistas semanais também em rádio. Então, se você colocar o item amplo, como eu sugiro ali embaixo, ó, voluntariado taístico nos meios de comunicação, divulgando a projetabilidade lúcida, você vai estar abrangendo todos, né, os casos. E na sua defesa, você conte a sua experiência, fale da sua, né, então a sua especificidade, a sua experiência pessoal vai vir na defesa, que enriquece bastante a sua apresentação, né, verbete, ok? Então não dá para ficar assim como tá? Você vai ter que generalizar para atender a todos os casos, que são muitos, a gente sabe, né? Questão do uso da rádio. Tudo bem, vamos em frente. Laboratoriologia e algumas correções da nomenclatura dos laboratórios, né? Laboratório conscienciológico projetário, né? A gente está usando assim. E aí uma sugestão, né? O Cosmos na condição de mega laboratório conscienciológico, né? Você tinha colocado diferente. E a gente não está mais usando o radical de Eurístico. É o direto, o laboratório conscienciológico serenário. Tá? Foi uma solicitação, né, do organizador da enciclopédia. A gente está evitando colocar radical de Eurístico, só serenário, ok? Aí, pulando para efeitologia, você colocou alguma coisa que ficou, não é um efeito, mas eu não fui muito bem
até nem tentei organizar. Você coloca registro, a presença ou ausência da comunicação da paravivência. Então, não sei que item é esse, parece até alguma coisa da parafatologia, tá fora, tá? Do conforto aqui, porque na efeitologia tem que falar de efeito. Né? Não dá para não falar em efeito de alguma coisa. A palavra efeito, a palavra efeito, né? Então você reveja esse item. E olha, seus artigos também todos precisam ser retirados itálico. E o ponto final, Eduardo, é em negrito, tá? Então, atenção aí para esses detalhes importantes. Neosinapsologia, de novo, né? Olha, 10 itens no máximo, colocar os demais itens em itálico, você deixou muita coisa aqui sem itálico, essa seção também pede uma italização, na questão das neosinapses. E aí eu lembro que você do excesso comunicativo que você criticava lá atrás, né? Agora você então não caia na sua própria armadilha, que você, né, coloca aqui o excesso comunicativo não é bom. Então, use também essa premissa para você, tá? Politicologia, sugiro aí alguma inserção, porque você o item estava fora, né, do conforto da sessão, então eu sugiro transparência democrática da informação, as práticas democráticas de isenção, enfim, você veja se está de acordo, mas do jeito que estava o item, ele não poderia ficar aqui, porque ele não atende, né, a proposta dessa sessão politicologia. Aqui você coloca, na legisologia, você colocou várias repetições da lei do maior esforço, aí isso, também isso não fica legal, tá? Então, evitar repetir a lei do maior esforço, busque outras ideias, utilize essas ideias de uma outra forma, mas a gente não faz esse tipo o conforto aqui não está adequado não, tá? Fica realmente exagerado, a gente costuma não aceitar esse tipo de uma revisão posterior, a gente iria também te sugerir alguma coisa diferente, com certeza. Na filiologia, eu estou vendo aqui que eu pulei que a última filia, professora Rosa, mnemofilia, a filia não está italicizada. Mas ele acertou legal. Não, beleza. E a quarta também. A quarta também, Cristina. E a quinta também. Certo. Então, Quinta. Quase que se acertou tudo. Eu passei o olho, vi algumas, achei que estava tudo certo. Vi no olho. Quase que acertou tudo, mas já está melhorando, né? Mas já está legal. Tá ótimo. Aí você tem um conforto diferenciado aí que você fala da fatofobia desencadeando polinômio, distorções, não é muito usual, né, utilizar esse conforto, mas eu não mexi aqui porque eu entendi a sua ideia, depois mais adiante até se poderá ver isso, mas até que ficou diferente. Na síndrome, você propôs, né, uma síndrome, até você muito autocrítico, você disse, não, fui eu que criei, será que dá? Não dá, Eduardo, para criar, tá, síndromes. O caminho para criar uma síndrome é sugerir um verbete. E se aprovado, você então sustenta bem essa proposta nova, um verbete, e aí você pode sim, né, então depois utilizar essa síndrome a seu gosto, né? E outro depois também utilizar. Gente, isso foi um pedido do professor Valdo ainda, tá? Que a gente não deixasse inventar síndrome. Ele falou literal, escancarado, no meio de uma tertúlia, que não podia fazer isso. A preocupação bem dele... o que é a síndrome, o que caracteriza uma síndrome. Não qualquer coisa que é, o que a gente faz então? Ou a síndrome tem que estar... Ou a síndrome, qualquer síndrome que já esteja na enciclopédia já está registrada, né? Isso. Qualquer síndrome da ciência convencional que esteja em algum livro já está. E algumas síndromes, assim, quando surge assim em algum site bem mais importante, que não seja um blogzinho qualquer. Mais confiável, né? Uma fonte mais confiável, a gente também já deixa, já aceita colocar. Mas fora isso, não dá, tá? E o motivo é muito simples e ao mesmo tempo muito importante. O professor Valdo fala, a gente não pode permitir que as pessoas que já têm um contrapensene com a conscienciologia ridicularizem a conscienciologia. Então a gente não pode deixar a coisa meio frouxa, assim, de qualquer maneira, inventando coisas, porque a gente tem que sustentar as ideias da conscienciologia. Uma síndrome consciencial é muito séria, uma síndrome Rosa, é muito complexa, talvez até mais que às vezes as síndromes aí
da ciência convencional. Então é preciso realmente ter uma ideia muito bem construída e sustentada. Bom, numerologia, né? Ainda dele, agora de hoje, né? Das sessões de hoje. Numerologia, você tem aí 2 sequências prontas. Eu vou avançar um pouquinho aqui. Então, dá uma olhada, porque você fez muito mais que 7 itens, mas dá para fazer 2 sequências bem interessantes que você veja aí a minha sugestão. Tudo ok em mitologia, holotecologia, interdisciplinologia, tá? Muito bem, vamos em frente, Eduardo. Então agora outro Eduardo. O Eduardo. Interação, trânsito, civilidade. Então aqui vamos ver enumerologia. Olha, aqui a única coisa que eu achei é que essa palavra dedicação está um pouco fora do contexto. Eu não entendi o que dedicação tem a ver com a interação, trânsito, civilidade. Eu sugeriria uma outra coisa, poderia ser, por exemplo, comparticipação, tá? Que é uma palavra que existe. Ou alguma outra coisa aí você pode pesquisar. Mitologia. O mito da primeira infração. Deixa eu ver aqui. São esses que estão em realce, são aqueles que eu achei assim, eu não cortei, mas eu fiquei na dúvida se eles são bons para entrar na sessão ou não. Mito da primeira infração. Eu não sei se existe isso, eu nunca ouvi falar. Sempre teve a primeira. O mito da lei seca como verdadeira aberração jurídica. A lei seca eu achei interessante para ser citado na legislogia, se é que já não foi, tá? Eu não sei se ele citou ou não. Acho que caberia mais lá na legislogia do que aqui. Aqui, pelo que eu estou entendendo, o mito não é da lei seca, é o mito da lei seca ser considerada aberração jurídica. Sim, porque aqui, como verdadeira aberração jurídica, eu também já achei que deve estar mal escrito, porque não é uma aberração jurídica o mito da lei seca, né? Não, é porque as pessoas ficam assim, isso é coisa achando que a lei seca é uma aberração jurídica. Mas olha o que está escrito. Que é um excesso. Eu sei, eu entendi, mas veja o que está escrito. E que ela está dando certo, é isso que eu estou entendendo. Veja o que está escrito, o mito da lei seca como verdadeira aberração jurídica. Parece que é uma aberração jurídica. Então, assim, eu sugiro que leve isso para a legislogia. Que seja melhor escrito. Ou que escreva melhor, se quiser manter mais claro, aqui. né? Tá? O mito da isenção dos usuários frente a acidentes. Também achei esquisito isso. Também parece que eles são isentos frente a acidentes, né? Não sei, eu acho que não, ou não está bem redigido, ou está muito esquisito isso aí. Então, depois você examina melhor. Holotecologia. Aqui eu tenho a impressão que era os pontos e vírgula que estavam em itálico, tá? Então eu corrigi os que estavam italicizados, tá? E vamos adiante. Autodecisão alavancadora da Daniela. Tem coisa aqui na definição, hein? A definição tem uma correçãozinha só, tá? Mas vamos ver a numerologia. Então lá. Aqui, olha, tem expressões que estão boas, mas tem expressões que estão longas demais. Veja essa aqui, decisão ao desfazimento dos travões emocionais, assumindo novas posturas evolutivas. Isso aqui é bom para fatologia, por exemplo, né? Está muito longo. E outras coisas assim, eu acho que dava para sintetizar. Eu fiz uma sugestão e também assim, colocar itens que mantenham uma cadência, que mantenham uma correlação um com o outro para a gente perceber a enumeração. Porque se os itens são simplesmente fatos, do mesmo jeito que a gente coloca na patologia, a gente não percebe que isso é uma enumeração. Tá? Então a sugestão seria, por exemplo, a decisão pela recim. É mais conciso e diz a mesma coisa do que aquele primeiro item. A decisão pela superação dos altos travões chega, não precisa dizer emocionais, assumindo novas posturas. Fala sobre isso em outro local. Né? A decisão pela assunção de trafores, a decisão pela autorresponsabilização evolutiva, a decisão pelo descarte dos autoassédios. Veja, eu usei todas as suas ideias, mas
sintetizei um pouco, né? Em vez de a decisão racional, que essa estava bem sintética, mas eu acho que não estava muito clara, a decisão pelo uso da razão. E isso mantém a cadência. A decisão pela conduta cosmoética, ao invés de simplesmente a decisão cosmoética. Tá? Para manter aquela mesma maneira de falar ou de colocar ideia. Mitologia. O mito, aqui foi uma correção da escrita, o mito da transposição de desafios sem altos esforços, e o mito do impossível. Aqui é no plural, não? Eu coloquei o mito da transposição de desafio, estava transposições, dizer. Agora, esse mito do impossível, eu acho assim, ele está muito vago, em primeiro lugar, porque não dizem o que é esse impossível. Porque existem coisas que são impossíveis. Né? Tem certas, por exemplo, a gente não pode voar, isso é uma impossibilidade. A menos que eu use uma asa delta, uma coisa assim. Mas eu só com meu soma eu não consigo voar. Tem até um verbete, né? As impossibilidades. Então, assim, se for colocar esse mito, tem que ter um complemento aí para ele ficar coerente, porque existem impossibilidades. Holotecologia. Eu realcei em amarelo aqui, olha, porque você colocou toda a palavra em itálico, quando o itálico vai apenas no sufixo teca, tá? Então vejam lá, isso que está em amarelo, tanto o início da palavra quanto o ponto e vírgula são sem itálico. E como tem mais de 7 itens, eu acho que tem mais de 7, 1, 2, 3, 4... 5, 6, tem 7 exatos, fica em itálico o sufixo teca. Tá? E lá, tirando novamente, que a gente já falou bastante vezes aqui hoje, tira o tico, né? Deixa só aumentar o somatoteca. Holotecologia aqui eu só passei a limpo, para ver como é que fica. Interdisciplinologia está tudo ok, tirando uns espaçozinhos a mais que tinha ali. Desassombro pesquisístico, eu não sei, esse vermelho ignora aqui, pode tirar esse realce. Isso aí é porque eu tinha parado aí, é o meu código pessoal de revisão. Também faço. Esse pink é o meu código de onde eu parei. Tá. Então, Elvira, vamos lá, olha lá. Elvira está... Vamos lá, que bom. Eu vi o seguinte, a tua numerologia está muito extensa, são 7 itens exatos e sintéticos. Por quê? A numerologia é uma seção super importante que a gente tem que usar, pensar muito bem quais são os itens que a gente vai colocar nessa sequência, que pode ser de 1 a 3 até, né? Mas que sejam coisas que deem uma visão de conjunto do verbete. Então tem que selecionar muito bem esses itens. A seção não é toda italicizada, como você colocou. Mesmo que fossem só 7 itens, a italicização se usa quando quer dar ênfase para um sufixo que está sendo repetido, ou para um prefixo, ou para uma palavra ou expressão que se repete, mas não as frases inteiras, tá? Os citados são itens de fatologia e de outras seções conforme assinalado. Então vamos ver aqui. Eu coloquei só para a gente ver. A desdramatização da pesquisa. Eu coloquei isso, como você pode usar a desdramatização da pesquisa na sinonimologia. Que aliás já está lá. Já está? Não sei porque eu estou sem ela aqui. Depois, veja, as técnicas favorecedoras da alta evolução e a técnica da checagem pensênica. Tecnologia. O destemor pesquisístico, também sinonimologia. Né? Deixa eu ver se eu escrevi aqui, que eu não consigo. Pode ser, porque desassombro pesquisístico. Eu não estou conseguindo dar. Não, sim, eu estou olhando aqui. É sinonimologia. Tá. O receio da experimentação. Eu acho que aqui é antonimologia. Receio da experimentação. Tá? Aplicação da técnica de viver evolutivamente, tecnologia. CPC, códigologia. Efeito da autopensinidade, efeitologia. A libertação da mania da autossabotagem, maniologia. Né? E assistência filia,
Filiologia. Veja, então são vários itens que pertencem a outras seções. Além disso, você vai selecionar apenas 7 e use sintéticos, se bem que aqui tem itens bons, ó. O abandono dos preconceitos, o fim da crença, né? São itens bons, o benefício da dúvida. Procure 7 itens que no conjunto dê uma ideia, uma cosmovisão sobre o verbete, tá? Então é isso que a gente fala aqui. Eu deixei aqui, ó, um exemplo. O que eu fiz? Eu fiz uma outra coisa. Para baixo. Por quê? Porque eu acho que ela tinha feito mais de uma sequência. Deixa eu ver se ela fez mais de uma sequência ou não. Não, estava tudo numa sequência só. Mas eu fiz uma sugestão para você ver como a coisa pode ser bem sintética, tá? Por exemplo, colocar coisas que eu tirei de tudo isso que você escreveu aí. A estudiosidade, a metassomaticidade, a antiemotividade, a curiosidade, a exaustividade, a imparcialidade, a criticidade, que são todos atributos ou condições necessárias a essa condição de desação certo? Então, assim, ó, é só um exemplo de como você pode construir melhor essa sessão, tá bem? Eu acho que isso é bom para ela e para todo mundo que está ouvindo. Como é que de um brainstorm pode tirar a essência? Isso. Por quê? Porque muitos desses itens que eu não marquei aqui da sua numerologia, eles estão muito mais para fatologia do que para numerologia. Porque a numerologia tem que ter essa sequência lógica. Tem que ter uma relação com o outro, tem que ter alguma coisa ligando um com o outro. Por exemplo, nesse exemplo que eu dou, são todas características importantes para a questão da autopesquisa, tá? Da autopesquisologia. Então, isso que é o comum, o fato de serem características necessárias à autopesquisologia. Eu não sei se você concorda, mas aqui dentro do que ela escreveu, vamos chamar assim, o que eu seguiria de pista seria o abandono dos preconceitos, o benefício da dúvida e a flexibilização consciencial. Que eu acho que está mais ou menos contando uma história de como é que chega no desassombro pesquisístico. Isso. Só que tem 3 que eu li. Agora ela tem que pensar em outros. Pegar o que serve para a numerologia, o que não serve usa lá com a patologia ou qualquer outro lugar. E se quiser pode fazer até mais de uma enumeração. Agora, só para entender o que a Cristina colocou, assim, ó, essas que eu li são expressões de duas ou 3 palavras, né? O artigo não conta abandono dos preconceitos. A outra, benefício da dúvida. Flexibilização consciencial é uma só. Mas assim, a cadência é igual, são itens curtos. Então, todos os outros teriam que ser nesse sentido e contando a história de como é que se chega no desassombro pesquisístico. Fazendo 7 assim, é só você ler em voz alta que aí você percebe uma cadência. Tá certo? Tá certo. Então vamos adiante. Mitologia está tudo ok. Holotecnologia também. Tem só um somaticoteca aqui, ó. Tipo aí. Um tipo aí. A interdisciplinologia, aquilo que a Eliana já falou várias vezes, que a disciplina, a especialidade do verbete é o primeiro item, tá? E vamos adiante. Autorresponsabilidade praxeológica do Carlos. Enumerologia. Olha, aqui tem mais de 7 itens também. Então eu sugeri que selecione somente 7 itens. Na verdade, eu até desmembrei um deles aqui, ó. A ação da decisão acertada, tá? Para ficar a coisa mais sintética, eu sugeri que você colocasse a ação decisiva e a ação acertada. Tá? E poderia tirar esse aqui, eu não sei o que, vamos ver se aparece aqui o que é que eu coloquei no comentário, que o meu não aparece. Peraí, deixa eu ver. Fatologia. Fatologia. Vamos colocar aqui o aprimoramento contínuo das autocompetências, poderia ir lá para patologia, né? E aí fecha em 7 itens.
E seleciona desses 7 itens e... Esse que está amarelo também seria uma sugestão para tirar? Esse eu desmembrei. Esse você desmembrou, tá. Mas aí tem que contar quantos ficaram, eu acho que ficaram 8. Tá. Tem impressão, depois ele conta e fica apenas 7. Aqui você coloca na maniologia, 6 manias. Então, fecha 7 que forma o máximo, tá? A sugestão é essa, que você complete 7 e no caso de fechar 7, vai italicizar toda vez que aparecer a palavra mania ou o sufixo mania, tá? Porque daí caracteriza esse conforme da enciclopédia, de italicizar a palavra mania ou o sufixo mania. Mas apenas se fechar 7. Mitologia está tudo ok, holotecologia também, terciplinologia tudo bem. Só esqueceu que na holoteca o O do traforoteca. Né? Aonde? Do traforoteca, que você consertou. Sim, consertei. Mas é importante para ele, para todo mundo prestar atenção. Eu aqui, como não estou enxergando lá, não... Fica só para frente. Então, gratidão reciclogênica. Gratidão reciclogênica da Renata. Aqui, vamos ver se na numerologia tem alguma coisa. Aqui eu corrigi o quê? Deve ter sido... de gratidão? Não, aqui o que ela fez foi o seguinte, na primeira linha da numerologia estava tudo certinho. E na segunda, ao invés de italicizar a palavra gratidão, ela italicizou a segunda. Ela italicizou a regenerativa, a inspiradora, a integradora e a amparadora e não italicizou a palavra gratidão. Tá? Então o que eu fiz, isso foi um engano seu. Né? Na hora foi uma confusão que você fez, só isso. Aqui, mitologia, Rosa, aqui eu não lembrava mais o mito, quando são menos de 7, vai italicizado? Vai, o mito vai. Então tem que colocar, eu fiquei na dúvida na hora. O mito é um sublinhamento. Vai ser italicizado, então vamos italicizar o mito. Aqui esse autossuficiente. Aqui é DA com sim, né? O mito DA com sim será autossuficiente. DA com sim será autossuficiente. Mas por que com sim não é autossuficiente? E o mito diagrama do vizinho também? Interdependência. Rosa, olha ali, o mito diagrama do vizinho ser mais verde. Tá certo. Tá. Mas não é autossuficiente, é diferente de autossustentável, porque a gente tem que ser autossuficiência energética. A gente tem que ter autossuficiência energética. Então não é autossuficiência qualquer. Tem que qualificar aqui. Eu acho, Renata, que é melhor você dar uma olhada aí. Eu entendo o que você está falando. É autossuficiente, assim, não quero mais olhar para ninguém. Mas a gente tem na enciclopédia a autossuficiência energética. E tem mais um problema. Então a gente tem que ser autossuficiente energético, né? Então tem que fazer alguma coisa para melhorar, para ficar mais claro esse item. Tá, aqui eu corrigi esse S, né? Aonde? Esse S aqui. Na mitologia ali no autossuficiente. Já coloquei aqui também. Eu vou marcar isso aqui, se é autossuficiente. Eu acho que é genérico isso, né? Porque... Bom, vamos adiante. A holotecologia está tudo bem. Interdisciplinologia, a holomaturologia foi colocada lá para o final, como deveria ser o primeiro item, tá? Ali, Porque é a especialidade, né? Tá? Remanescente de família nuclear, da Adriana. Olha, aqui na sua numerologia, eu fiquei um pouco na dúvida, o aluno está online, ok. Aqui, o estigma do remanescente... Tá, tudo bem. A duração da condição de remanescente. Eu não entendi bem essa duração, assim, o que é? Seria a vitaliciedade? Foi isso que eu sugeri ali. Se é Ou isso então que é a duração. Não, vamos falar sério. Porque deve ser duro, né? Duro é. Porque, assim, está querendo dizer que é uma condição temporária? Em geral, ela é mais para duradoura, né? Ou seria temporária no caso da pessoa ter filhos e aí ela teria mais pessoas que fossem num grupo consanguíneo, né? Eu acho que aí é meio neutro, assim, porque do mesmo jeito que tem o contexto do remanescente,
o holocarma, a duração, quer dizer, o tempo que ele fica nessa condição. É isso que eu quero entender, se ela está dizendo que essa condição ela é temporária, que ela não dura para a vida toda. É isso, essa é a minha pergunta. Porque se quiser dizer que ela é vitalícia, teria que colocar vitaliciedade. Não. Certo? Mas ela não é necessariamente vitalícia. Ela não, pode... ela nem pode ser, né? Ela vai acabar com ela ali, né? Ela vai ter um tempo de duração. Pode ter ou não, ou pode ser vitalícia. Entende? Não, como é que pode ser vitalícia? Ela vai dessomar um dia. Sim, mas ela é a remanescente. Ela é a única remanescente. Então. Entende? Então, a condição que não seria duradoura seria no caso dela ter filhos, porque daí ela teria mais pessoas. Não, ela é remanescente porque ela não tem filhos e ela é a última. Sim, então é vitalícia. Mas mesmo que ela dessomar? Não, quando ela dessoma, termina. Ela é a remanescente, ela é a única, ela é a única. A vitalícia para mim é até a vida dela terminar. Até a vida. Entendi. Tá? Mas eu tenho a impressão que não, eu tenho a impressão que essa condição ela encerra na hora que porque veja pela definição, mantém-se única representante do grupo consanguíneo. Na hora que ela tem filhos, ela já não é mais. Então, ela não o tem único filhos. Representante. Ela não tem filhos. Quem disse que não pode ter? Não, ela que eu digo assim, ela, a pessoa que está escrevendo, não tem, por acaso eu conheço, mas assim, não, a pessoa que é remanescente, ela não pode ter filho, porque se ela tiver filho, ela já não é mais remanescente. É isso que eu estou dizendo, quando ela coloca aqui na numerologia, a duração da condição de remanescente. Eu quero saber o que você quer dizer com isso. Se quer dizer que é uma condição temporária, porque pode ser revertida, ou se ela é para a vida toda. Não, sabe o que eu fico pensando assim, ó, ela vai ficar remanescente até ela dessomar. Então ela pode ficar 10 anos, 20 anos, 30 anos. Não, qual é o tempo de duração? Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando isso. Não fica, na minha opinião, não fica claro só com duração. Porque assim, ó, quando coloca duração, está querendo dizer o quê? Que se diz a duração da condição de remanescente, está propondo que há um tempo de duração nisso. Que pode ser a vida toda ou menos. Aqui não esclarece. A única condição que pode ser vitalícia mesmo é a mulher após a menopausa. Porque o homem ele ainda pode recasar. Ainda pode. Isso. Não, a mulher solteira também, que não vai ter filho também. A mulher que não quer ter filho não vai ser vitalícia. Gente, olha, na dúvida. Mas não é essa. Gente, a dúvida não é essa a questão da possibilidade desse ser ou daquele ser. A questão é a frase que está escrita. Tá? Quando diz a duração da condição, o que a verbetógrafa está querendo dizer com isso? Que essa condição tem um tempo de duração que pode encerrar ou não? Porque aqui não diz se é a duração para toda a vida, se ela está querendo levantar a questão de que é uma duração que é temporária ou não. A mesma coisa, a superação do remanescente. É superação ou é sobrepairamento? Eu tenho a impressão que é mais o sobrepairamento. A superação, de novo, só vai ser superado se vier ter um descendente que rompe com o processo de ser o remanescente. Entende? Então é isso que são as duas coisas que eu acho que aqui não ficam claras. A questão dessa superação e da duração, que no meu entender dá a ideia de que é uma condição que pode ser temporária. Que pode ser. E ela já colocou superação em alguns locais, eu não entendo, me parece que é uma coisa doída, sofrida, patológica. Isso não é. Pelo menos eu não acho que seja. Bom, eu fiz duas sugestões ali. Se ela quer dizer que é para toda a vida, seria vitaliciedade, porque daí deixa claríssimo o que ela quer dizer. E se ela quer dizer que é temporária, então ela deveria talvez encontrar uma outra palavra que esclarecesse isso melhor, que não deixasse essa dúvida. Tá? Mitologia. Mas deu para entender a dúvida, a gente às vezes eu entendi. Porque fica esquisito na hora que vai ler, a pessoa não entende. Mitologia. O mito dos pais perfeitos, eu acho que não está bem no contexto desse verbete.
Porque a perfeição dos pais aqui não entra muito nessa questão de remanescente né? Família perfeita eu também achei que não era muito bom, mas ainda vai que considere que família perfeita seja aquela que tem vários membros, né? Sim, porque uma família de uma pessoa só não é nem família, né? Eu digo, esse remanescente, ele nem tem mais família para levar em consideração essa família perfeita aqui. Tem família, tem a dupla, tem tudo, né? Tem família, tem a dupla. Mas consanguínea. Consanguínea. Consanguínea é que ela quer dizer. Não, eu falo assim, ó, o que o mito da família perfeita tem a ver com isso? Tem que pensar. Mas enfim, ainda... Bom, talvez até isso, mito do que eu pensei uma mais... família perfeita é uma família com vários descendentes. Eu pensei mais assim, ó, de que família perfeita seria no caso de... sei lá, até de questão de saúde, somática e tudo mais, não tem problema. Porque a gente imagina que se perdeu todos os membros da família porque deve ter acontecido algumas doenças ou alguma genética. Mas se é a filha única e perde os pais e fica... E não, né? Bom, então são coisas para pensar. Interessante esse tema da... A interdisciplinologia, a conviviologia passa lá para frente porque é a especialidade do verbete, tá? Geronte proexista, da Rita. Rita aqui, olha, a numerologia está muito bem, não teve, olha, essa foi daquelas que feita direitinho. A mitologia tem um quê ali que não dá para ser aceito, né? Um parasita de linguagem. Mas tem 8. Hã? O que tem 8? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem que tirar 1. 6, 7. Tem 8 itens da numerologia. Então não está bonitinha, perfeita. Não, mas está ótimo. Vai ter que escolher uma, vai ter que cortar uma, escolher uma. Estava tão redonda. Estava tão redondinha. Mas ela vai tem os espaçozinhos a mais aí também, antes do item, do segundo, do terceiro item tem um espaço ali. Tá, mas depois disso ela pode então selecionar, tirar, porque tem que ser 7 itens exatos na numerologia. Mitologia, anulação do mito de a velhice estar. Tá? Isso é só uma questão do conforto, porque não se usa o parasita de linguagem que repleta de perdas e impossibilidades de ganho. Só a questão de arrumar. Eu vou sugerir a ela tirar ou o antissaudosismo ou o antiqueixismo, que é que é o mais próximo do outro. Não é numerologia, né? Para ficar certo. Marcar aqui, tá? Vamos adiante, depois então tu coloca esse recadinho aí para ela. Somaticoteca aqui, mental somaticoteca também a gente arrumou, né, a escrita. Na interdisciplinologia, a proexologia, que é a disciplina, que é a especialidade para lá para frente. E no próximo verbete, submissão religiosa do Paulo. Olha, esse aqui eu não vi nada, agora vocês se enxergarem na coisa, esse eu vou dizer, eu acho que está todo certinho. E numerologia está muito bem feitinha, não me entender fanatismo religioso, a fé cega, escravidão, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Eu não colocaria esse termo mitologia em itálico. Qual termo? Teomitologia. Mas eu nem cheguei lá ainda, Rosa. Peraí. Tá. Não, mas por que não? Eu acho porque que sim. Não é um mito de algum... É uma logia. Mas será que... Eu estou sem pesquisar. Aí teria que ver, isso você pode fazer uma busca na enciclopédia, procurar por essa palavra teomitologia, dentro da seção mitologia, e ver se usa itálico ou não. Tem porque a Rosa está questionando, talvez não seja itálico. Passar então para Jaqueline? Vamos adiante então, aqui no mais está tudo certinho, tá bem? Recinta energológica da Jaqueline. E numerologia. Aqui, olha, ela tinha colocado, também muito extensa essa numerologia, tinha 1, 2, 3, 4 sequências, tá?
Eu separei as suas sequências para a gente poder analisar. Ela tinha colocado tudo corrido uma depois da outra. Eu separei para a gente poder examinar uma por uma direitinho, tá? Então, o que a gente vai ver? A primeira coisa que a gente vê, que apesar de serem 4 sequências, algumas delas nem são sequências de 7 itens, essas aqui, por exemplo, só faltam 2, aqui também faltam 2, né? 2 delas aí tem só 5 itens. Elas falam sobre coisas muito parecidas, que seriam, na verdade, tipo assim, ó, atributos. Deixa eu ver se eu escrevo, ó. Só colocar mais de uma, se diversificar as sequências. São todas condições intraconscienciais. Então, aquela visão de conjunto que a gente busca dentro dessa sessão de numerologia, ela se perde, porque são todas condições muito semelhantes, condições da consciência, que não destaca quais são aquelas 7 principais que caracterizam esse tema. A sugestão é que você selecione daqui 7 melhores e faça uma sequência, mas mais forte. Veja, tem itens aqui que são muito próximos. A autoexperimentação está dentro da autopesquisologia, não é a mesma coisa, mas uma está dentro da outra. A necessidade de mudança está dentro da Recim, né? Então não tem por que fazer sequências diferentes falando sobre coisas que são todas, entende? Melhor colocar uma sequência só e mais consistente. Aí você pode, por exemplo, se quiser, colocar outras sequências, mas abordando coisas diferentes. Aqui eu dou só uma ideia, eu nem fiz 7 itens e também nem sei se isso aqui é bom o suficiente ou não para o seu tema, eu só estou querendo explicar como tem que mudar a visão da coisa se quiser colocar mais uma sequência. Então, por exemplo, lá seriam condições intraconscienciais, que seriam interessantes para essa questão do... Qual é o título? Recinta nepsológica. Da recinta nepsológica. E outra seria, por exemplo, a base física própria, o cômodo exclusivo para TENEPS. São todas aquelas condições físicas, e até não só físicas, mas de assentamento necessário para que a pessoa possa iniciar uma TENEPS. Então, poderia colocar esse outro tipo de coisas, se quiser fazer outra sequência. Entende? Porque isso traria mais informação para o verbete. Mais do que ficar fazendo 3 sequências repetindo itens muito próximos, tá certo? Mas eu não estou dizendo que tem que colocar isso aqui, não. Essa é a que eu dou. Eu só estou mostrando como se constrói uma segunda sequência. Aqui, ó, essa sequência aqui também pode dar, o verbete dela... tem mais uma coisa, eu acho. O verbete dela é recinta nepsológica. Eu acho que essa daqui também pode dar algum tipo de fruto. Qual? Quando ela coloca antivitimização, o autodesassédio, Sim, o autoenfrentamento. Claro, todas podem dar frutos aqui. Ela tem que selecionar os 7 tem que mais pegar os importantes. melhores. Tá, vamos lá. Onde você está? Mitologia. Olha, aqui tem uma gurumania no meio da mitologia. A gurumania eu cortei porque ela é da maniologia, tá? Seria guru, não é? Guru, não é? Hã? É guru mesmo ou guru? Devia ser guru, né? Eu acho que é comum, né? É comum, né? Seria comum, mas não é nada porque não é dessa coisa. Mas se quiser colocar, coloca guru mania lá na maniologia. Na holotecologia, o único probleminha aqui foram algumas desses pontos e vírgulas. Eu realcei alguns, você vai revisar o restante, que a maioria deles está com itálico e não é italicizado, porque veja, a palavra, por exemplo aqui, tenepsoteca, tenepso não é italicizado, a única coisa que italiciza é o sufixo, então o ponto e vírgula vai concordar com a palavra e não com o sufixo, tá? Interdisciplinologia está ok, magistratura do Fabrício. Aqui eu arrumei, eu acho que foi a Rosa que selecionou em amarelo, estava selecionado esses 2 pontos. Foi eu que selecionei para ele Bom, arranjar uma sugestão. Então, eu sugeri colocar o mínimo lá em vez do som. Tá? E daí pode manter o outro.
Ele só fez a Só fez a interdisciplinologia. Aqui, olha, como é o nome dele? O Fabrício. Fabrício. É tudo logia, tá? A gente, quando essa especialidade ou essa disciplina já existe escrita com essa terminação logia, a gente dá preferência a escrever, por exemplo, direito, para direitologia, ao invés de dogmática, dogmaticologia e assim por diante, tá? Então a gente só colocou todas as logias aí. Crescendo o liderológico, autoritarismo e exemplarismo, da CAT. Em numerologia, falta um item para serem 7, tá? Tem que ter 7 itens. No mais, a sessão está bem construída. Então eu até coloquei um aí, mas existem muitos outros que podem ser bem melhores até do que esse que eu sugeri. Ah, mas eu sugeri mal aqui. Por quê? Ou não? Eu coloquei exemplarista em itálico, é sem itálico. Eu só tirei o exemplarista. Ah, então tá bom. Tá, então poderia ser o epicentrismo exemplarista ou algum outro, ele pode ser que você escolha um melhor do que esse aí. Mitologia, tá tudo. Não, mitologia tem um problema aqui que eu acho que. Reciclonológico, existe? Reciclonológico? Reciclonológico. Ciclogênico? Tem que procurar, não lembro se eu procurei. Tem que procurar essa palavra aí, se existe na. Eu acho que esse exemplarista podia ser para encerrar, né? Ou não? Pode ser. O libertário, eu acho que fica melhor. O libertário para encerrar fica melhor. Pode ser logo depois do recinológico. Recinológico. Recinológico eu sei que tem. Agora, reciclonológico. Tem que procurar ali. Tem que ver se tem, que eu não sei. Tá. Posso ir adiante, Rosa? Vai. Aqui na holotecologia, você preste atenção ali que tem que tirar quando tem um sufixo, né? A tônica da palavra muda, então tem que tirar a acentuação ali. De algumas palavras aconteceu 4 vezes. E ficou o tipo aí, também tem que tirar esse tipo aí. Aqui, né? Não é aqui. Mentalsomatoteca, tá? Além de tirar o acento, tem que tirar o tipo. Tá. Interdisciplinologia. Epicentrismologia, que é a especialidade, vai lá para frente. Ali, o que mais a gente acrescentou a logia, aqui na paradiplomaciologia, porque existe, né, escrita dessa maneira. E essa cosmologia eu deixei para você pensar. Eu não tirei, mas eu de fato não entendi muito assim se está dentro do contexto ou não, tá? Poderia talvez, mas como já tem tantas disciplinas aqui, eu tem acho que cosmoeticologia, né, que é tão grande. Hein? Tem o cosmoeticologia. Mas a cosmologia é uma coisa totalmente diferente. Então eu não sei o que o cosmo tem a ver muito com isso aí. Talvez eu acho que até a universalismologia seria melhor, não sei se é essa a intenção. Tá? Depois você Mas eu acho que o cosmoeticologia é mais amplo ainda do que o cosmo. O estudo do cosmos só por ele mesmo. Agora, o cosmoeticologia não é a ética que está no cosmos. Então é maior. Contenção necessária, da Miriam. Bom, na numerologia você colocou só um item e, no meu entender, ele é incompleto, né? Porque só contenção não diz nada. Ficou muito contido, né? É muito contido e, além do mais, cuidado para não colocar a mesma coisa do título, né? Eu acho que ela tentou uma ideia, né? Tentou começar com uma ideia, claro. Bom, então aqui seriam 7 itens exatos e a ideia completa. Na mitologia, você colocou os artigos definidos, estão todos em itálico. Eu selecionei alguns, não sei se todos, para você prestar atenção e corrigir e tirar o itálico, tá? No mais, foram pequenas correçõezinhas de português aí. Aqui, as corrupções não contribuírem, né? Ponto final em negrito também que você botou. Ponto final em negrito, tá certo. A holotecologia.
ponto final em negrito, ela que em todas as sessões ela não tinha colocado esse ponto final da sessão em negrito, que deve ser, né? No detalhismo é sempre em negrito no final. A interdisciplinologia é só acrescentar logia naquelas que não estavam, né? Esse reurbanologia também eu corrigi, estava mal escrito. E vamos adiante. Com sim neonata, da Manuela. Aqui eu tive que mexer um pouquinho na definição, apesar que eu já foi mexida ad nauseam até agora. Não sei, mas quando eu li eu achei que ainda tinha algumas coisas que não estavam bem. Por exemplo, começando aqui, ó, eu mexi, a primeira coisa que eu mexi foi aqui, ó, vivenciando o rigoroso restringimento físico. Eu coloquei o restringimento consciencial porque já tinha o físico aqui, essa física, essa aqui. Como eu coloquei consciencial, não é a mesma coisa de consciência, mas eu achei que podia trocar aqui em cima por pessoa, que não tinha sido usado. Consciência neonata é a pessoa, homem ou mulher, tá? Ficou melhor. Em fase inicial da vida intrafísica, mais especificamente, nas primeiras 4 semanas pós-parto. Se é nas primeiras semanas pós-parto, lá no finalzinho não precisa dizer próprias do contato com o mundo exterior a partir da ressoma. Já está dizendo que é nas primeiras 4 semanas pós-parto. Eu discordo, eu acho que precisava. Eu sei que foi tu que colocou, me lembro que nós discutimos isso aqui na hora, mas eu sinceramente acho que é redundância. Eu não acho. Então você fica aí com 2 opiniões contrárias, decida o que você acha melhor, tá? Eu não só tiraria, como eu risquei, tá? Porque para mim, assim, na hora que diz mais especificamente nas primeiras 4 semanas pós-parto, está dizendo próprias do contato. É porque assim, ó, o mundo, se você é consciex, tem um mundo interior e um mundo exterior. Próprias sempre do contato tem com o mundo exterior. Como é que é? Nossa, eu não entendi. A gente sempre tem um mundo interior e um mundo exterior. Sempre, em qualquer lugar que a gente esteja, seja lá no extrafísico, seja aqui no intrafísico. E aqui está falando o mundo exterior... Caracterizado por sensações físicas desconhecidas. Aqui está falando da consciência, a definição é sobre a consciência, não é sobre consciência. É sobre a consciência. Por sensações físicas desconhecidas próprias do contato com o mundo exterior. Quando que isso se dá? Nas primeiras semanas pós-parto. Eu pessoalmente acho que não. Então você pensa melhor aí, ver que essas coisas são importantes porque cada leitor tem uma maneira de interpretar. E às vezes essas que aparentam ser discordâncias são importantes para você melhorar a clareza daquilo que está escrevendo. Né? Se deixa dúvida para um ou para outro, é porque alguma coisa não está bem encaixada. Tá? Enumerologia. Aqui eu fiz foi o mesmo problema daquela outra verbetógrafo que a gente examinou. Eu de novo achei, estava tudo em sequência certinha, né? uma sequência depois da outra, são 3 sequências que ela propõe. Eu separo as 3 para a gente poder analisar melhor. Veja bem aqui, ó. As sequências também estão muito parecidas, tá? Seria preferível você colocar 7 itens e construir uma só, usando os itens mais significativos. Eu achei das 3, a melhor, essa aqui, a do meio. A chance de, porque ela faz um jogo até interessante, que é a chance, repete, e aí vai estar licidado, e o do retomar, do reconciliar, também vai ter. Então, isso é uma coisa interessante. Mas você usou isso nas 3, então tem que ver quais são os 7 itens melhores dessas 3 e construir uma só. E essas que estão em azul são as que eu achei melhores. Acho que até tem mais de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Mas são todas que são muito boas. Você poderia, por exemplo, usar a chance, ou ainda prefiro, no lugar de a chance, a oportunidade
de reiniciar, a oportunidade de reconciliar, a oportunidade de reconciliar, a oportunidade de reconstruir, de reabilitar, realizar, resgatar, retificar. São todos esses que estão em azuis itens muito fortes e muito importantes. E ela pode até misturar, né? A oportunidade de reagrupar. Esse reagrupar não está lá em cima, tá? Onde é que está reagrupar, Rosa? Está na terceira sequência. Estou falando juntando a terceira. Não, o que eu estou dizendo é para fazer uma sequência só. Eu estou te falando que ela pode, por exemplo, eu gostei desse a oportunidade de reagrupar. Se ela quiser, ela pode tirar alguma coisa dessa daqui. Mas é isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. Veja que eles estão em várias, eles estão aqui em duas. Eu estou dizendo para tirar as melhores e colocar numa só. Tá? Agora, por exemplo, a Rosa gostou do reagrupar, você pode gostar de outras. Eu dei a minha sugestão em azul aí. Tá? Inclusive dei 8 sugestões, são só 7. Então veja lá, daí você escolhe. Mitologia. Aqui está tudo mais ou menos bem, o mito de os recém-natos não sentirem dor, é só a questão da escrita. E aqui, o mito de toda criança ser resultado da educação. Se não colocar esse apenas, fica estranho, porque de fato as crianças são o resultado da educação. Mas não apenas. Mas não apenas. Tá? Tá certo, tá bom. A somatoteca aqui faltou o artigo, não, lutecologia, a interdisciplinologia é só levar a especialidade para o primeiro livro. Aqui é eu sigo, né? Já é da... Então, sincronicidade meritória, a Florença. Ali, então, a primeira sílaba da sua especialidade, então, é maiúscula, né? Vamos lá, para a numerologia. Você tem 8 itens, né? E eu percebi que concomitância ele é sinônimo de sincronia. Se você vai no dicionário, eles são sinônimos. Então, minha sugestão é que você retire concomitância e fique com os 7 itens restantes. Mitologia, o mito do acaso, e ali o problema foi só a questão do ponto e vírgula, que estava sem itálico, né? E ele vai acompanhar a italicização do mito todo aí que vem antes. Na ecologia vamos arrumar a mental somatotécnica. Aqui, né? Mental somático, né? Isso, tem mais algum? Parece que não. E na interdisciplinologia você vai ter que colocar a especialidade em primeiro lugar, que é a sincronologia. Muito bom. Direito Internacional Público do Nicolas. Nicolas, atenção, 3 espaços, né? Entre cada palavra do seu título, não estava apenas um, tá? Aqui você tem, então, módulos 8 e 9, né? Algumas sessões ainda do módulo 8. Então, sinergismologia. Eu sugiro para você alguns cortes, algumas mudanças aqui, para ficar mais, assim, vamos dizer, para que seja um sinergismo de fato, né? Eu sugiro que você, ao invés de colocar corte nacional, corte regional, corte internacional, que você faça um sinergismo. Corte Internacional de Justiça, Corte Internacional Penal. Né? Que você fique só nesses 2 itens, ao invés dos 4 itens. Né? Diplomacia para diplomacia, que eu entendo que são as especialidades, né? Então, são as disciplinas, então, com letra maiúscula. Ali eu fiquei em dúvida no seguinte, política para política, eu não sei se você está falando da política, né? Da disciplina e para a política. Então, eu não destaquei nada, mas pode ficar assim também, porque tem o caso de não ser... Você disse que letra maiúscula e minúscula? Isso, aqui no caso da política e para a política. Na diplomacia e para a diplomacia, eu senti falta, né? Mas aqui, talvez ele esteja falando da ação, né? Da ação política, ação para a política, aí não seria com iniciais em maiúsculo. O último sinergismo, eu sugiro um trinômio, né? E aí, eu esqueci acho de colocar, se você levar para trinômio, o cidadão fica com inicial minúsculo e você vai colocar traço e não hífen, tá? Ali ficou, não corrigi para você, porque tem uma das expressões é composta, então já vai para o traço. Na principiologia,
você coloca aí um princípio em que você faz um complemento em parênteses e ele estava itálico. E nesse caso, né, se permanecer, vai ficar sem itálico, né? E você coloca também o princípio, mais adiante, o princípio do não uso ou ameaça de força. Eu não entendi esse princípio, acho que não ficou bom. Não tem esse princípio na enciclopédia, então reveja, talvez essa ideia você possa levar para um outro lugar. E não ali. E na última, o que foi? Você estava com tudo para direito, não é que estava errado não. Estava com tudo para direito na linha anterior e só tinha ficado ponto final invertido na linha seguinte. Então foi um ajuste, né? Eu tive que reescrever para poder dividir a palavra. Então ficou parecendo que é uma inserção, mas né, você já tinha isso, tá? Esse princípio aqui é de não usar a força, né? Deve ter esse princípio nessa questão do direito internacional, deve ter de não usar a força. O princípio a forma da escrita que não está boa. Né? Exato, o princípio do... Enfim, eu não encontrei nada parecido na enciclopédia para sugerir, e aí você deve ter tido uma fonte, enfim, olha um pouco mais para dar a ideia exata do princípio que você quer colocar aí. Na codigologia, né, cosmoética, tanto da grupal como pessoal, exige a inicial em maiúsculo, você está falando da especialidade, né? E as siglas entre parênteses, sem itálico, aqui nas duas citações, né? Nos dois itens da codigologia. Adiante, agora só temos na tecnologia. Eu sugiro ali que você coloque, quando você coloca a técnica do domínio de idiomas na segunda linha, colocar ou a técnica do poliglotismo ou colocar poliglotismo aí como um complemento, tá? Porque acho que é isso, né, que você quer dizer, o poliglotismo, a importância. E aí você começa fazendo um processo daqui para frente que você deixa sempre um espaço entre a última letra e o ponto final, né? Isso às vezes eu vejo que o telebetógrafo assim que está, né, começando a escrever faz isso. Então observa que não tem esse espaço e você segue colocando ele direto. Então fique atento aí. Na voluntariologia você coloca, né? Eu sugiro o voluntariado, né, do Programa dos Voluntários das Nações Unidas do que o voluntário, porque o voluntário a gente remete muitas vezes já diretamente para a perfilologia. Só que o Programa Voluntários das Nações Unidas é o termo em português, você colocou a sigla ali em inglês. Então verifique porque não corresponde essa sigla à expressão em português. Né? Deve ter uma outra sigla em português ou você vai ter que tirar porque, né, a gente não coloca uma sigla em... talvez poder colocar aqui, excluir, né? Ou se tem uma sigla, né? Acho que nem deve ter. Na laboratoriologia só algumas correções da nomenclatura atual, né, dos laboratórios, colegiologia também. E você continua com o espaço antes do ponto final. Ali, tudo bem, feitologia, um detalhezinho. Nas neossinapses, né? Também uma troca de criadas para oriundas. Na enumerologia, você tem mais de 7 itens. E você misturou 2 categorias, como a professora Cristina explicou muito bem. Você fala de diplomata, embaixador, ministro, e depois você entra em instâncias, ações, enfim. Então, eu sugiro que você leve os 3 primeiros itens para a sessão, né, masculinologia e femininologia. Dessa próxima semana. E isso já pode aproveitar, se você desejar, acho que tem tudo a ver com verbete. E você, então, seguir com as outras ideias, mas você terá que tirar uma para ficar 7. E a minha sugestão acho que está mais fora, essa da Organização das Nações Unidas, que você já deve falar isso pelo seu verbete em outro local. Então talvez você não precise falar aqui, opte por tirar ela e deixar as outras ideias que são bem interessantes. Seguindo na legislação, né, a gente precisa falar de leis, então eu sugiro as leis, aí o osso você tem que cortar, professora Rosa, as leis dos tratados internacionais, ver se isso faz sentido ou, né, porque só os tratados internacionais ele não configura o conforto da sessão. Poderia ir para a fatologia, por exemplo. Na filologia,
todos os pontos e vírgulas sem itálico, faltou o sem. Eu corrigi o primeiro e você corrige os demais. Aqui, isso, para facilitar, né? Ok. Nicolas. Na mitologia, então, eu já aproveitei para lhe informar que uma, seu, sua, né? Enfim, os pronomes pessoais são parasitas de linguagem, na enciclopédia não são utilizados, tá? E aí eu sugiro, então, para substituir um determinado povo, né? Veja um povo. Na síndrome, olha, a síndrome do estrangeiro, não encontrei esta síndrome, nem na enciclopédia e nem fora da enciclopédia. Nós temos a síndrome do medo do estrangeiro, aliás. Nós temos a síndrome do estrangeiro e não a síndrome do medo do estrangeiro, né? Então, eu sugiro ver se você acha que tem a ver com o verbete, usar essa síndrome, que já é uma síndrome aí clássica e conhecida, né? Talvez essa ideia do medo do estrangeiro, da xenofobia, né, possa ir para a fabiologia, enfim, para uma sessão mais adequada. O medo, né, do estrangeiro. A xenofobia. Xenofobia, perfeito. Talvez já tenha, né? Já tem. Já tem. A maniologia está ali, né? A maniologia, você diz, não encontrei manias relacionadas ao tema. Tudo bem, você não precisa colocar, né? Se você acha que não tem algo que interesse, né? Para expandir o verbete nessa sessão, não é exigência, né? Não é uma sessão fixa. Ela pode não aparecer no verbete. Ela é uma né? eventual, né? Já a holotecnologia é fixa e não a interdisciplinologia é fixa e essa tem que aparecer. Na holotecnologia também você vai corrigir colocando ponto e vírgula, você colocou só vírgula, tá? Entre os itens, ponto e vírgula sem itálico, tá? É só você observar, foi corrigido o primeiro e você observa que as demais estão com vírgula, e é ponto e vírgula sem itálico, como já foi explicado. Disciplinologia, tudo bem? Maria na Paixão, atualização do paradigma educacional. Aqui, então, eu coloquei, só italicizei o título de verbete na definição, que é um conforme, né, da definologia. No caso da numerologia, você precisa de 7 itens, você tinha menos. Aí eu fiz aqui uma sugestão, são itens um pouco expandidos, né? Talvez até, se não servir aqui, pode servir na fatologia, em outras sessões, tentando aproveitar suas ideias, tentando pensar aqui na sua definição. Eu fiz uma proposição de 7 itens para você. Pense, veja, sintetize, ou até talvez em alguma outra sessão, se você não quiser aproveitar e quiser fazer uma numerologia nova, diferente da que eu sugeri. Mas eu usei todas as suas ideias, ok? E coloquei outras também, porque nós não tínhamos 7 ideias, né? 7 itens ali. Mitologia, também ponto e vírgula sem itálico, observar, né, que após o item vir todo italicizado, a última palavra está em itálico, né, perde ponto e vírgula. Ali no primeiro mito está faltando um R, que eu vi agora, estudante perfeito. Né? Na holotecnologia tudo bem, e na interdisciplinologia faltam 2 itens para você fazer 10, que é a exigência, né? 10 itens, a exigência dessa sessão. Então você pense aí em mais 2 logias, eu acabei não lhe sugerindo nenhuma. Consim obscurantista, Roberto, então, na numerologia você não fez nenhuma proposta, e eu vou esperar que você pense um pouco mais, porque achei muito pouca informação para já lhe fazer uma proposta de numerologia, né? Só com a sua definição, enfim. Mitologia, tá tudo ok, e na holotecologia você tinha, né, italicizado as teclas, então você vai italicizar se forem 7 no mínimo, né? Faltariam 3, eu sugeri mais 2 aí, você pode talvez encontrar mais uma, aí você fica com o máximo na sessão e vai italicizar esse sufixo. Eu quero dar um recado para ele, para todo mundo que está ouvindo. Eu tenho um papel guardado comigo, onde o professor Valdo diz claramente que é uma questão de valor colocar pelo menos os 7 itens na holoteca. É uma coisa prioritária para ele. Então, gente, eu acho que a gente tem suficientemente um número de tecas muito grande, a gente consegue, pesquisando mais, a gente consegue colocar
7 itens na tecnologia. A gente tem uma onda aí meio que as pessoas não querem mais colocar 7 itens, mas eu vou fazer a cópia desse papel e colocar lá para todos os revisores para poder... Que onda é essa? Uma onda de... Agora tem vários verbetes assim com 4 tecas, com uma teca 3 tecas, 5 exatamente. tecas, sabe? E aí a gente tem isso, uma informação anterior, né, do valor que é colocar em 7 tecas. Então a gente quer resgatar isso aqui no programa. Não, e também eu acho que vale falar da questão de que o professor Waldo chamava a atenção, que um detalhismo com 11 máximos era o ideal. No mínimo 11, quer dizer, não precisa ter 11, mas que seria um número para dar um verbete ser consistente. Né? Então, assim, não são sessões fáceis de fazer, não tem porquê. Tem bastante opção, tem tantas tecas. Só um pouquinho de pesquisar, né? Bom, interdisciplinologia, então você vai colocar a especialidade do verbete, né, em primeiro lugar, e você vai precisar completar, né? Faltam 3 para 10 itens, que é o exigido nessa sessão. Apego maternal torcejador, da Cristina Aragão. Cristina, então, na sua numerologia, faltam 2 itens. Está interessante, você fez uma construção, né? A mãe egocêntrica versus a mãe altruísta generosa, enfim. Ele tá um pouco grande, mas você deu uma cadência, assim, um estilo interessante. Só que ficar em 5 e tem que ser 7, se você mantiver, né, essa sequência. Na mitologia tudo bem, na holotecologia aqui também, né? Só 2 tecas, aquilo que a professora Rosa falou. Eu sugeri gregarioteca, que tem a ver com o seu tema, mas você pode ampliar também. Vamos tirar mais psicossomatoteca, né? Isso, obrigada, Cristina. Disciplinologia está tudo bem, porque você colocou, né, 10 itens e com a sua especialidade em primeiro lugar. E a gente encerra em cima da hora. Você tem alguma pergunta aí pra gente? Não, né? O pessoal está calado. Só o Marcelo Pilates desejou uma boa noite a todos. Obrigado aos professores, a equipe. Igualmente a ele. Tá. Então, hoje a gente começou uns 8 minutos mais tarde, mas a gente conseguiu terminar no horário certo para compensar todos os outros dias que a gente passou do horário e a gente pedia desculpas. Então, hoje a gente está contrabalançando aí as nossas dívidas, tá certo? Pagando um pouco das nossas dívidas com vocês. Brincadeiras à parte, a gente está aguardando o trabalho de vocês até quarta-feira, 18 horas. Boa semana para vocês, bastante produtividade verbetográfica para todos.